aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia com promessa de muita confusão. Acho que nem precisa falar isso, né? A própria classe política já precificou essa situação. Eduardo Bolsonaro falou sobre isso. Inclusive a turma dos Estados Unidos também e a própria imprensa brasileira. E o que a gente vai falar hoje? Bom, tem algumas coisas aí bem curiosas pra gente tentar sair das obviedades. Quero falar com vocês primeiro sobre juristas que estão fazendo contraponto à narrativa do mainstream de que tudo que aconteceu contra Bolsonaro aí na sexta-feira foi algo justo. E temos aí dois nomes de peso falando que não é bem assim. E vendo esse diálogo, eu vi uma postagem na rede social que me deu uma ideia e eu fiz a pergunta de $1 milhão. E a resposta acho que vale 2 milhões. Aí depois, como quem não quer nada, o Estadão finge que não tem nada, que assim, que ele não falou nada do que ele disse nos últimos dias, pra falar agora que a culpa de tudo que tá acontecendo, ou pelo menos grande parte da culpa, é do Lula. Veja só, agora não é só a culpa de Bolsonaro, mas não, viu? Agora, além do Bolsonaro, o Lula também tem culpa pelo tarifaço. Aí vamos falar sobre isso, mais informações aí que saíram, principalmente da classe empresarial, como eles vêm aí observando a situação e as movimentações do Lula. Aí depois falaremos sobre narrativas diversas. Tem algumas coisas que aconteceram na imprensa, em especial a tabelinha Globo, Folha de São Paulo e o Flautista de Genebra, esse é demais, sempre atuando contra o Brasil. Depois tem uma coisa bem interessante também, que eu acho que quando você coloca várias matérias em sequência, maltratando e falando mal de Eduardo Bolsonaro, fora algumas outras narrativas, e você faz uma pergunta até para a inteligência artificial da vida, você obtém respostas que eu acho que são bem interessantes. Enfim, tudo isso é a primeira parte. A segunda, tem mais coisas do que dá para falar em 1h10. E eu não estou disposto a ficar aqui 1h30 nem fazer 2 vídeos por dia. Então, vamos lá, que tem muita coisa. E vejam só, a introdução inclusive já ficou grande. O Poder 360 entrevistou o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. E o que é que ele disse? Ele fala que o ministro potencializou o Código Penal. Ele está falando isso em que âmbito? Que o artigo 359 do Código Penal não dá para... Assim, né? Ele acha que o Marco Aurélio acha que foi expandido, né? O próprio termo que ele utilizou, né? Potencializou para você conseguir enquadrar Bolsonaro. Aí tá ali, ó. Mello, que deixou o Supremo em 21, ao se aposentar depois de 30 anos no cargo, disse que o dispositivo legal é excepcional e não há espaço para que ele seja utilizado nas articulações de Bolsonaro com seu filho Eduardo. Aspas por Marco Aurélio Mello. Achar que a atuação de Eduardo Bolsonaro e também a atuação do próprio ex-presidente implicaria negociar com o governo estrangeiro a agressão ao país, a invasão do país, é brincadeira, disse o ex-ministro. Marco Aurélio Mello sempre foi o voto vencido e já está um tempo mais à direita, né? Então talvez o pessoal nem o leve a sério, mas um cara que não perde a oportunidade de falar que Bolsonaro é um golpista, que tem que se dar muito mal. Inclusive ele fala nesse recorte em determinado pedaço, mas não é porque ele odeia Bolsonaro que ele acha que o que está sendo feito contra Bolsonaro, pelo menos a forma, está correto. Quem é? Maiarovich. Foi lá no canal Meio, canal aí que tem Armínio Fraga como sócio. O Pedro Doria fica até desconcertado em falar sobre isso. E veja o que é que ele disse. Isso que o senhor falou, professor Maiarovich, de qualquer forma, isso que o senhor está descrevendo tem muito mais a ver com uma atitude, com um conjunto de atitudes do ministro Alexandre de Moraes, mas não com ilegalidades do ministro Alexandre de Moraes, não é isso? Porque conforme o professor Vilhena havia trazido, é o desenho hoje de como o Supremo pode agir. Por mais que seja passível de críticas, o ministro Alexandre de Moraes não está agindo irregularmente de acordo com o desenho do que ele pode fazer, não é isso? Não é isso. Não é isso. A Constituição não admite esse tipo de coisa. Não é isso. Qual tipo de coisa exatamente? É isso que eu coloquei agora. Essa atuação do Alexandre de Moraes como juiz de instrução, como juiz julgador. Agora, se eu examinar agora as medidas cautelares são necessárias? São necessárias. Veja, todas as que foram impostas. Ele atuou com correção? Certamente, legalmente? Sim. O problema, no entanto, é da legitimidade. O entendimento que o Supremo errou, vão dizer, mas isso foi necessário. Então, mas o Supremo cumpre a Constituição, cumpre a lei. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal admitiu, atenção, inquérito judicial, errou. Você tá entendendo? Assim, ó, ele acha que Bolsonaro tem que sofrer todas essas medidas. Ainda assim, ele acha que tá errado.
né? A Constituição não prevê isso. Fazer o quê, né? Continue. Esse erro está sendo benéfico ao Brasil? Tenho que admitir que sim. Mas a minha posição de operador de direito, Esse erro está sendo benéfico para o Brasil? Na concepção dele tá, né? Esse erro, né? Essa perseguição contra o Bolsonaro. Para ele é bom para o Brasil. professor, de ex-magistrado, me incomoda isso. Por quê? Porque não precisava ser feito tudo isso. Ainda mais em se tratando de uma figura nefasta de quinta categoria como o Bolsonaro, que faz prova contra ele, que é golpista. Mas o Supremo não está legitimado, não, com data venha do professor, que diz não está legitimado. Onde é que tem um sistema desse? Nosso sistema é acusatório, professor. Ou seja, tem acusador, órgão próprio, Ministério Público nas ações penais públicas incondicionadas e condicionadas. Tem mais o quê? Tem mais a outra parte que tem ampla defesa. E tem um juiz neutro. Vão falar, e já falaram. Bom, mas nós tínhamos aí um procurador bolsonarista. Sim, tínhamos. Mas também nós tínhamos um Conselho Nacional do Ministério Público que poderia ter afastado ele. Então, isso pelo sistema constitucional. Agora, o Supremo entendeu que o nosso sistema inquisitorial é uma leitura enviesada da Constituição, absolutamente errada. Como até a gente pegar vários votos antes de ministros que vão dizer que o nosso sistema é acusatório. É um sistema de partes, onde o juiz é um sujeito processual independente. É duro falar isso, porque parece que a gente está fazendo defesa de bolsonarista. E não está. É duro falar isso, porque parece que ele faz defesa de bolsonarista. Você tá entendendo? Cara, a gente tinha um sistema acusatório, virou um sistema inquisitório. E o Aras, hein? O Aras, um procurador bolsonarista. O Aras, realmente, viu? Olha, foi a melhor indicação de Bolsonaro, velho. E as pessoas não estão prontas pra entender isso. O governo só chegou ao fim por causa do Aras, viu? O grande engavetador oficial da República. Piadas à parte, gente. Eu tava passando ontem no Twitter, e é aquelas coisas que vão gerando coisas novas. Eu li isso aqui que o Arthur escreveu, que ele pega algumas falas do Bonavides. E isso me deu uma ideia. Aí lá fui eu fazer uma pergunta. Antes de mostrar pra vocês a pergunta e as respostas, que são melhores do que a pergunta, o Arthur fala assim, ó. Assim escreveu o Bonavides. O golpe de Estado institucional é o golpe dos chamados ditadores constitucionais. Aí cita lá o alemão do bigode, que aplicou na Alemanha contra a Constituição de Weimar, depois de igualar o poder pela via da legalidade e editar as leis de exceção de janeiro a março de 33. Com o sobredito golpe, liberais e globalizadores se apoderam em definitivo não apenas do governo, mas das instituições regidas por um pensamento que contradiz a conservação das bases sobre as quais repousa a teoria do Estado Nacional Soberano, refratária por natureza, a essência aos cânones da globalização. Donos do regime das instituições, da Constituição, da soberania, do Estado e do governo, graças ao golpe de Estado institucional, autores desse golpe se tornam também os senhores absolutos dos destinos do país. Onde mais existem ditadores constitucionais e senhores do destino do país. Quando eu vi isso daqui, eu falei, olha só, né? Tá apresentando um outro caminho que não é aquele golpe padrão, onde você tem lá, né, o uso da força, tanque na rua, militares. Não. É pela via da lei. Então, assim, você vê que a coisa, ela é meio diferente, né? Ela tem, assim, uma certa matiz de cores. Não é um negócio assim, é isso e acabou, né? Nem todo golpe é igual. Nem todo golpe precisa seguir o mesmo roteiro. Então, diante disso, eu resolvi bater um papo com o ChatGPT e fiz a seguinte pergunta. Ô, ChatGPT, eu já tinha certeza que ele me dá uma resposta ótima. Então, já parti do pressuposto que eu estava certo a fazer a pergunta. Falei assim, ó. Porque não dá para tratar o conceito de ditadura como algo imutável. E para deixar um pouco mais claro, eu falei, porque é errado achar que só é ditadura quando tem todas as características de regimes antigos, como impedir a existência de um partido de oposição e uso de armas para reprimir dissidentes. Porque mesmo que exista um partido de oposição, ainda assim pode existir uma ditadura. Porque mesmo que não se use ferramentas, ainda assim pode ser considerado uma ditadura. Aí vem um ChatGPT e essa resposta, enfim, né? Bate um print aí, guarda com você. Ou então repita a mesma pergunta que fiz pro GPT, faz lá pro Copilot, faz lá pro Grok, faz pros outros GPTs da vida aí, né? E vê o que eles falam. Mas tá ali, ó, a resposta. Porque o conceito de ditadura é essencialmente político e adaptável. Não um modelo fixo preso ao passado.
Há pelo menos 3 razões principais pelas quais é errado tratá-lo como algo imutável ou apenas visível quando copia os regimes clássicos do século XX. As ditaduras do século XXI são diferenciadas. Primeiro, a forma de repressão evolui com o tempo. Ditaduras não precisam mais fechar o Congresso, proibir partidos ou prender em massa. Não precisa fazer isso para controlar a sociedade. Hoje, regimes autoritários frequentemente, primeiro, controlam o judiciário para perseguir opositores usando a aparência da lei. Manipulam a mídia e redes sociais para silenciar críticas e propagar propaganda. E a gente vai falar um pouco desse segundo tópico ao longo do vídeo de hoje. Terceiro, limitam a oposição com barreiras econômicas, barreiras jurídicas e administrativas. 4. Criam oposições decorativas, domesticadas. A direita permitida, a direita sensata, a direita do bem. Ou seja, a repressão muda de forma, mas não é de essência. O objetivo continua sendo limitar a liberdade real das pessoas e o pluralismo democrático. Esse é o primeiro tópico. Segundo, a democracia formal não significa democracia real. Muitos países mantêm eleições, partidos de oposição, mas manipulam regras eleitorais para favorecer o poder vigente. Usam o sistema judicial como ferramenta política. Limitam o debate público com censura velada ou judicial. Nesses casos, há um verniz democrático, mas o sistema está corrompido. O que estudiosos chamam de autoritarismo competitivo ou ditadura disfarçada. E o terceiro tópico. Insistir em uma visão ultrapassada protege os novos autoritários. Se acreditarmos que só há ditadura quando há tanques na rua, censura explícita ou um só partido, os novos ditadores escapam da crítica. Eles se escondem sob instituições que imita a democracia. E eu tenho até medo de ler a primeira coisa que o ChatGPT escreveu, né? Um Supremo Tribunal pode funcionar como censor. Um parlamento pode existir apenas como fachada. O episódio do IOF, né, que o diga. A mídia pode ser livre, mas silenciada financeiramente ou judicialmente. Quem paga a banda escolhe a música. Só ver quem patrocina os principais jornais do país. Ao exigir todas as marcas clássicas da ditadura para reconhecer uma, você legitima regimes opressores modernos, permitindo que reprimam, enquanto afirmam estar protegendo a democracia. Você está protegendo os opressores modernos, que dizem estarem protegendo. Eu já vi isso em algum lugar, mas... Conclusão. Ditadura não é um conjunto fixo de símbolos do passado, mas uma prática contínua de concentração de poder e supressão da oposição, adaptada às circunstâncias culturais e tecnológicas de cada época. Ignorar isso é um erro conceitual grave e perigoso. Perceba que eu não fiz a pergunta sobre nenhum país, não tem nenhuma pergunta antes no chat que eu fiz, tá? Deixa eu ver se esse chat ainda tá aberto. Deixa eu ver se ainda tá aberto. Olha, tá aberto ainda. Tá aberto ainda. Tá aberto ainda. Aqui, ó. Ó. Deixa eu botar aqui na tela. Aí, ó. Tá aberto. Deixa eu ver se atualizar o que acontece. Aí. Tá vendo? Não fiz nenhuma pergunta antes. Pra falar, não, eu treinei o ChatGPT. Não treinei nada, irmão. Não treinei nada. Eu não treinei nada. Enfim, né? Deixa eu ver. É isso. Isso aqui eu podia ter colocado antes desse texto ou depois. É só porque o Marco Aurélio Melo estava falando sobre esse conceito expandido, potencializado, né? De ataque à soberania nacional. Pois bem, para não precisar potencializar o conceito, o PSOL entra em campo para fazer o seguinte, ó. Deputado do PSOL quer criar lei para acabar com o PSOL. O Tatu no Toco está sendo irônico, porque o PSOL é o partido que mais atua com forças internacionais contra o Brasil. Aí tá ali, ó. Deputado quer lei para caçar político que traz soberania. Pastor Henrique Vieira protocolou projeto que prevê punição para quem articula medidas com governos estrangeiros que prejudiquem o Brasil.
Aí tu vai olhar, vem cá, a Guajajara é ou não é do pessoal? A ministra do Lula, né? Até. Líder indígena pede que a União Europeia imponha sanções ao Brasil. A Europa foi informada de que, se não agir, estará fechando os olhos para o geno sob o governo Bolsonaro. E aí? Por que ninguém prendeu a Guajajara? Por que não teve tornozeleira em ninguém, né? Por quê? Você vê a coisa, ó. Site oficial do Parlamento Inglês. Petition.parliament.uk, né? United Kingdom. Reino Unido. Petições. Cadê, ó? Exigir que a União Europeia e a ONU sancionem o Brasil para interromper o aumento do desmatamento da Amazônia. Cadeia, prisão, tornozeleira só com Bolsonaro, né? Né, Mairovic? Ah, meu Deus do céu, véio. É muita hipocrisia, né? O nosso papel aqui é só relembrar a hipocrisia dos outros e deixar o povo tirar conclusões por si mesmo. Aí o Estadão começa hoje, 21 de julho de 2025. Começa essa semana acho que vai ser tretosa, viu? Vai ser tretosa, nossa. Eu tô pra mim com essa impressão pelo que eu fico vendo o povo falando na rede social. Se concretizar tudo que o povo diz, meu Deus. Mas enfim, o Estadão veio lá. O Brasil paga a conta da imprudência de Lula. Fez um editorial agora pra falar que a culpa é do Lula. A culpa do tarifaço agora é do Lula, não é mais só de Bolsonaro. Ele até começa falando, né, que muito pode ser dito sobre a responsabilidade de Bolsonaro, tudo mais, bababá, ele é traidor. Mas, contudo, à medida que novas punições são anunciadas pelo governo americano contra o Brasil, torna-se óbvio que o objetivo de Trump foi muito além de ajudar Bolsonaro. De resto, um sujeito absolutamente insignificante para os projetos de poder do presidente americano. Bolsonaro é insignificante. Bolsonaro é insignificante. Está ficando cada vez mais evidente que o crescente ataque de Trump ao Brasil é, na verdade, parte de uma ofensiva contra o BRICS. Isso ficou claro quando Marco Rutte, secretário-geral da OTAN, Aliança Militar Ocidental liderada pelos Estados Unidos, avisou que os países do BRICS podem sofrer sanções por parte do governo americano caso continuem a fazer negócios com a Rússia. A intenção de Washington é obrigar os parceiros russos no BRICS a pressionar Moscou a aceitar uma trégua, né, lá com a Ucrânia e, enfim, encontrar a paz, né, finalmente. Como se sabe, Trump ameaça castigar a Rússia com tarifas de 100% caso Putin não interrompa seus ataques à Ucrânia. A ideia aqui é sufocar economicamente a Rússia, que conseguiu contornar sanções aplicadas por Estados Unidos e Europa graças à manutenção do comércio com os parceiros do BRICS. Ademais, a ofensiva contra o BRICS insere-se no objetivo maior de Trump, que é minar o poder da China. Para isso, escolheu o Brasil como saco de pancadas. Tudo isso só evidencia a imprudência de Lula de alinhar o Brasil, a China e a Rússia a pretexto de fortalecer o BRICS contra os Estados Unidos de Trump. A única forma de poupar o Brasil dos efeitos deletérios dessa decisão seria abandonar esse bloco, que se presta unicamente aos projetos chineses e russos sem qualquer ganho concreto e de longo prazo para o país. Com isso, o Brasil retornaria ao terreno seguro do não alinhamento, onde ficam os países com vocação para se relacionar com o mundo inteiro, independentemente de orientação ideológica. Não é prudente, portanto, que o Brasil escolha um desses blocos, dado que o país não tem capacidade militar nem poderio econômico para ser protagonista no novo arranjo global. É triste, né, fazer esse tipo de constatação, que o Brasil não tem força para bater de frente com ninguém. Em seu discurso mais recente, né, na cúpula do BRICS, Lula reforçou seu anti-americanismo e sua vassalagem à China, para falar aí o fim do dólar como moeda comercial, algo que nem a turma do BRICS realmente está trabalhando em torno dessa situação. O Lula fez só e somente só para agitar sua própria militância no Brasil, que não tinha mais o que fazer e o que falar para tentar enganar aí, né, a gadolândia do PT. Ademais, deveria causar vergonha a assinatura do Brasil no comunicado final da cúpula, que reservou nada menos que 8 parágrafos aos atuais conflitos no Oriente Médio e míseros 2 ao conflito da Ucrânia, um dos quais, pasme meu leitor, dedicado a criticar a Ucrânia por deliberadamente atacar áreas e infraestruturas civis na Rússia sem qualquer menção à brutal e sistemática agressão russa aos ucranianos, inclusive com bombardeio contra civis. Assim, russos e chineses devem ter saído muito satisfeitos desse regabofe anti-americano. Já o Brasil, como se vê agora, ficou com a conta. Então, curioso, né? Você vê, olha de quem é a culpa, né? Vamos relembrar algumas coisas. Quando sai aí o tarifaço, Eduardo e o Paulo Figueiredo
publicaram aí, né, um comunicado oficial à imprensa. Em nenhum momento está escrito lá que eles pediram tarifa ao Brasil. No segundo momento, saiu uma entrevista uma matéria aí, né, uma reportagem do The New York Times, sempre ligado ao Partido Democrata, sempre foi ligado ao Deep State, falando que a ideia saiu da cabeça do Trump. Depois, Eduardo Bolsonaro concedeu entrevista para a Folha de São Paulo, uma longa entrevista onde ele reforça mais uma vez que não foi ele que pediu tarifas, né, em relação ao Brasil. E aí está tudo isso acontecendo, mas o que é que você vê na rede social? Em especial os liberais e a direita permitida do sistema, que o ChatGPT conhece muito bem, querendo colocar a culpa do caos econômico no Brasil na conta do Eduardo. Então, quando você vê isso, você coloca esses fatos em ordem, você vê o que essas pessoas estão falando. Se a gente partir do pressuposto que essas pessoas só são mal informadas, será que não era importante os aliados do Eduardo? E eu acho que assim, aliados não é só quem tá lá, né, na primeira hora. Eu acho que se você se coloca ideologicamente mais à direita, você, tendo um sentimento mínimo de grupo, deveria estar trabalhando para quê? Para levar o lado do Eduardo, né, e mostrar, olha, gente, o que está acontecendo é isso. Estão tentando colocar a culpa, né, de algo no problema econômico, né, em quem não merece. O que está sendo aí discutido na mesa no final do dia, né, o objetivo central, pelo menos da turma da direita, acho que está bem claro, é resgatar a liberdade de expressão, resgatar a normalidade democrática desse país que está muito complicado. E aí, né, a ideia do Trump de punir todo mundo saiu da cabeça dele, por achar que esse sistema ele não fica em pé só por ele mesmo, mas também porque as elites econômicas dão sustentação a esse regime. Então eu fico muito de cara, sabe, como algumas pessoas escondem o Eduardo Bolsonaro. Eu não estou falando isso aqui agora à toa, vai fazer sentido lá na frente do vídeo. Vamos continuar. Tarifaço de Trump. Empresários veem retrocesso após a reunião com o governo. Paulo Roberto Pupo, superintendente da ABINCE, Associação Brasileira da Indústria de Madeira Processada Mecanicamente, disse à CNN que tinha sido da reunião interministerial com o governo, né, com a sessão de recado passado. Da última terça para cá, veio, contudo, pouco andamento nas discussões comerciais com os Estados Unidos e uma deterioração nas relações diplomáticas. Por que será, né? Por que será que deteriorou? Por que será, né, campeão? Você não está conseguindo entender, né? O empresariado defende que as discussões sejam pautadas em questões técnicas e comerciais. Vocês vão continuar negando o que se passa no Brasil até quando? Até quando? É só questão. Vocês estão realmente assim convictos que estamos diante de um problema puramente técnico. Não tem nada a ver com briga política. A gente não tem alternativa, a gente precisa de um resgate do governo até que alguma negociação aconteça. Já pensou vocês trabalhando para realmente resgatar o governo? Resgatar o Brasil? Mas não, né? É só o dinheiro que importa. O governo até sugeriu, olha isso aqui, os caras foram pedir ajuda pro Lula. Aí a turma do Lula falou, por que vocês não fazem pressão nos importadores? Para os importadores americanos fazerem pressão no governo americano. Mas isso pro setor de pescados não funciona. O importador americano de pescados não vai ligar pro Trump para baixar tarifas. A solução do governo pro empresário não pede lá pro teu importador, pô, manda ele pedir pro Trump. Pede lá, Trump, baixa a tarifa aí. Até quando seguirão em fase de negação? Negação. Até quando não vão enxergar a crise institucional que o Brasil está inserido? Especialistas e setor produtivo temem caos se o Brasil escalar tensão com os Estados Unidos. Será que o Lula vai escalar? Exportadores falam em checkmate com tarifa de 50% e colapso de setores com prolongamento do cenário. Tem como resolver, né? É sentar para negociar. Querem? Será que querem? Vamos ver, né? Será que querem? Eles falam que querem, falam que vão negociar, mas será mesmo? Por que eu tô falando isso, né? Escute só. Expectativa
expectativa é para que congressista converse com congressista, né? Os brasileiros com os americanos. E aí tem integrante ali da ala bolsonarista, que também vai participar, do centrão, da esquerda, enfim, é uma comitiva composta, né, por vários parlamentares, vários senadores. E aí foi ele perguntar, e aí, mas tem uma expectativa de encontrar, então, o Eduardo Bolsonaro? E não há essa expectativa, isso inclusive nem foi apresentado e nem foi cogitado. Porque qual é o entendimento desses senadores, Pedro, de que nesse momento o que eles desejam, né, é separar um pouco essa disputa política exatamente da questão diplomática, das negociações, e um encontro com o Eduardo Bolsonaro poderia atrapalhar essa tarefa, essa missão de fazer uma separação entre as duas coisas, né? Ainda que esteja tudo muito junto ali, seja difícil, inclusive, fazer essa separação para evitar que esse embate político, ideológico entre Brasil e Estados Unidos, a família do ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente Lula, impacte e possa afetar essas negociações. O entendimento é que isso já está acontecendo. Inclusive, o próprio Eduardo Bolsonaro está criticando, né, alguns integrantes dessa comitiva, dizendo que essa viagem não vai resultar em nada muito concreto, criticando a ida, então, desses senadores, porque, na verdade, a pressão ali de Eduardo Bolsonaro e do núcleo próximo ao ex-presidente é para que outras questões sejam negociadas que poderiam minimizar os efeitos do que foi anunciado pelo presidente americano, como, por exemplo, a anistia aos condenados pelo 8 de janeiro. Pois é, né? Tenho certeza que, pelo menos em relação ao Marcos Pontes, que é do PL, o Duda Lima ordenou a toda a ala sensata do partido a isolar Eduardo Bolsonaro. Volto a falar. Vá nas redes do PL, que quem comanda é Duda Lima. Você não vai encontrar nada sobre Eduardo Bolsonaro. Nada. Está proibido. O plano é destruir Eduardo Bolsonaro. Destruir Eduardo Bolsonaro. Não é piada. Não tem... Vamos esperar o tempo passar. Vamos olhar aí ao longo dos meses o que vai acontecer. Esta é a figura. O senhor Duda Lima. Não tem espaço para dois Eduardos no partido. Logo, ele tem que destruir o Eduardo Bolsonaro. Mas, né, Eduardo vai atrapalhar as negociações. O Lourival, lá na CNN também, né? Ele estava lá comentando, falando sobre um fato, que a vice-presidência do Banco Mundial, que cuida da América Latina, será ocupada por Suzana Guerra, que ela fez parte lá da turma do Guedes, e ela é casada com um cara que tudo indica ser bem próximo de núcleos mais conservadores que dão sustentação ao governo Trump. Escute só. Agora, temos lá um Eduardo Bolsonaro tracionando tudo isso, né? Um outro dado interessante é que dia 1º de setembro assume a nova vice-presidente para a América Latina, Banco Mundial, Suzana Cordeiro Guerra, foi presidente do IBGE no governo Bolsonaro, é muito ligada ao Paulo Guedes, ex-ministro da Economia do Bolsonaro, e casada com Elbert Colby, que é número 2 do Pentágono, né? O cargo dele é subsecretário de Políticas de Defesa do Departamento de Defesa, e que foi quem bloqueou as armas para a Ucrânia. Ele é importante no MEGA, no movimento Faça América Grande de Novo, e participou daquele plano 2025 da Heritage Foundation, que é um plano ultraconservador, que foi uma contribuição para a campanha do Trump. Então, a Suzana vai estar sentada em cima de bilhões e bilhões de dólares do Banco Mundial para o Brasil, para obras de infraestrutura. É um colegiado, existem critérios, parâmetros, mas ela vai ter um cargo muito importante. Ela está no BID hoje, Banco Interamericano de Desenvolvimento, na área de relações institucionais, instituições de desenvolvimento. É uma economista muito bem formada e tal, não estou tirando toda a parte profissional dela, mas ela tem essas conexões com o bolsonarismo e com o trumpismo. O Albert Colby é muito amigo do Donald Trump Jr., transita muito bem. Então, pressão econômica que está vindo, né, com objetivos políticos. Mundo real, né, irmão? Porque isso sempre aconteceu. Quando é ligado ao Soros, ligado a Klaus Schwab, ligado ao Partido Democrata, ligado a BlackRock, ao Bloomberg, vocês não falam nada. O problema é quando é ligado ao Trump, quando é ligado a Bolsonaro. Eu nem acho que a proximidade com o Guedes é nenhuma coisa, porque o Guedes é da turma do dinheiro não tem carimbo. Agora o marido dessa mulher, sendo o número 2 do Pentágono e estando no projeto 2025, aí eu acho que dentro de casa
O tom é outro. O tom é outro. O caminho a ser construído é outro. Acho que isso aí acaba influenciando muito mais. 1º de setembro ainda, viu? É um mês depois do 1º de agosto. Eu acho que essa confusão que tá vendo, mas vai passar em 30 dias. E eu digo assim, contando de hoje, pode botar mais 30 dias. Pode botar mais fácil aí, 30 dias, que a gente já tava falando de tarifaço, confusão, tretas, a coisa vai escalar. Aí ontem veio o Lauro Jardim. A contagem regressiva para o tarifaço, que ninguém sabe se vai sair do papel. E aí, será que vai sair do papel? Eita, a gente não sabe, hein? Tá todo mundo em negação. A Anitta disse, os liberais não leram um livro do Laranjão. A negação é sempre o primeiro estágio. E não é por falta de aviso. Secretário do Comércio dos Estados Unidos reafirma que tarifas começam em 1º de agosto. Isso porque a galera tá falando que novas medidas virão, além das tarifas, mas o pessoal ainda tá na dúvida. Eles ainda estão na dúvida se vai ter a tarifa dia 1º. Vamos ver, né? Realmente, tudo pode acontecer, o mundo tá muito previsível. Enquanto o Lauro Jardim está em dúvidas, o governo Lula tem certeza, diz o BBC, né? O governo Lula já trata tarifas como realidade e não espera recuo de Trump. Aí eu achei curioso, porque enquanto a classe empresarial fica pagando de louco, né? Não, vamos aqui esquecer a parte política, né? O interlocutor de Lula afirmou que, diferentemente do que aconteceu com outros países, as tarifas de Trump ao Brasil teriam motivação essencialmente política e não econômica. Ué? Então como é que você tira a componente política de uma coisa que é essencialmente política? Até quando a classe empresarial seguirá em negação? Nenhuma das cartas divulgadas por Trump anunciando tarifas, diz esse interlocutor de Lula, mencionou qualquer fator da política interna dos países para justificar as tarifas, só a do Brasil. E só no Brasil a classe empresarial não consegue enxergar a crise institucional que tomou conta do país. Tarifa de Trump ameaça a exportação de 77 mil toneladas de frutas brasileiras aos Estados Unidos. O que, no primeiro momento, né, vai gerar muita fruta aí no mercado, preço mais barato, né? O pessoal com uma fruta de qualidade. Sim, a falta de qualidade de diálogo do governo com Trump ameaça a exportação de 77 mil toneladas de frutas. Esqueceu o mil, viu, Yara? A embaixadora brasileira estava de férias e pouco se importou com a gravidade da situação. Foi rechaçada pelos Estados Unidos por perder o timing certo. Aí você vê, enquanto a turma tá aí, né, preocupada, meu Deus, enquanto a classe produtiva está preocupada, enquanto o setor produtivo, quem realmente trabalha, quem realmente coloca o seu na reta, os rentistas brasileiros, né, os especuladores que fingem ser investidores, estão de boa, estão de boas. Tá ali, ó. Em reuniões com o Banco Central, economista vê efeitos contidos de tarifa de Trump contra o Brasil. Para os economistas, os efeitos relacionados às tarifas parecem maiores do ponto de vista político do que propriamente da macroeconomia. O que é macroeconomia? É o tripé macroeconômico, a meta de inflação, campo flutuante, né, o superávit primário. Tá de boa, a taxa Selic tá de boa, irmão, muda nada. Ai, porque o empresário vai se dar mal. Eu não tô nem aí. A minha Selic de 15% no meu bolso, gostosinha, tá aí, tá na mesa. Eu tô ganhando 15% no mole. No mole. Setor produtivo, esse aí que se vire. E o setor produtivo não consegue entender o que se passa no país. Não, vamos isolar a componente política. Não. Eu não sei, velho. Os caras parecem que são cegos. É um negócio assim proposital. A Renato comenta mais uma vez. Assim, desde que começou a crise, todos os comentários de Renato são na mesma linha. As tarifas dos Estados Unidos nem começaram, mas já deixaram claro o recado. O problema do Brasil não é fiscal, não é econômico, é institucional. O país virou um risco que ninguém mais consegue precificar. Mesmo assim, o empresariado finge que está tudo certo dentro da margem, ignora que não há como planejar investimento no lugar onde a regra muda no meio do jogo e sempre contra quem produz. Não é a política monetária que travou, é o ambiente. E quem ainda aposta na neutralidade vai acabar pagando por ela. Que mais? Sabe? Acorda! Tem que mandar o vídeo do Monark pra essa galera. Acorda!
Já começou! Esse é o tipo de iniciativa que eu acho que deveria ter tido desde o primeiro momento. Brasília Rodrigues saiu da CNN, mas está lá na sua rede social dizendo: na contramão do que decidiu o comando da Câmara e do Senado, deputados do PL estão retornando a Brasília para forçar interrupção do recesso parlamentar e votação do projeto da anistia. A bancada do PL quer dar entrevista na Câmara nesta segunda ao lado de Bolsonaro. E é isso mesmo. Bolsonaro vai dar entrevista hoje no Metrópolis, lá para Andresa Matais. Tá lá o Jairzão. Vários políticos do PL estão chegando agora no aeroporto em Brasília. A expectativa é de que cerca de 50 deputados da bancada estejam aqui até esta segunda-feira à tarde. Integrantes da Polícia Legislativa dizem que não podem impedir a entrada dos parlamentares na Câmara, mas não há autorização para dar início à sessão. Mas não importa, gente, porque o embate político, ele tem camadas que vão além dessa política institucional, como o próprio embate de narrativas na imprensa. Então, você tem que gerar o fato político. Por essa movimentação dos deputados, gerou esse tweet, que eu já tô falando para vocês. Quantas pessoas verão? Que já vai ter burburinho. Além do que eu tô falando com vocês, veja só. Jornal O Tempo. Eu não sei de cabeça qual o número do vídeo, mas eu sei qual é o vídeo, eu sei dar o ponto. Certa vez saiu uma notícia na Folha de São Paulo falando do projeto da Júlia Zanatta de impedir o fim do papel, né, do dinheiro em papel. E saiu na imprensa isso. Junto com o que ela estava fazendo aí contra o Drex, para impedir que o Drex seja utilizado como uma ferramenta de controle. Quando eu abordei aquela matéria em vídeo, ou foi no dia que a matéria saiu, ou foi no dia seguinte, ou no máximo um dia depois, eu comentei o vídeo falando o seguinte, ó. Isso é importante porque gera o fato, gera o destaque. As pessoas ficam sabendo do que está acontecendo. Fazer esse meio de campo com a imprensa... Eu falo o seguinte, se essa nota saiu na imprensa de forma aleatória, a Júlia já merece palmas. Mas se essa nota saiu na imprensa, na Folha de São Paulo, porque a Júlia foi atrás, porque deputados têm uma assessoria de comunicação, mantiveram um contato com jornalistas e falaram, cara, me dá destaque, olha o que eu tô fazendo, solta essa nota, eu falo, a Júlia precisa 3 vezes mais aplausos. Depois de gravamos puxando o fio lá com a Júlia e ela confirmou que foi a assessoria dela que foi atrás, porque isso é importante. A gente fala tanto do embate de narrativa da imprensa. Você tem que usar a imprensa, tem que colocar o que você está fazendo para as pessoas ficarem sabendo, porque a imprensa fala com pessoas que não estão na bolha. E tá ali, ó. O Belice apareceu lá no Jornal Tempo, jornal lá de Minas. Deputado do PL ignora recesso e marca a sessão da Comissão de Segurança em apoio a Bolsonaro. É isso aí, irmão. É isso que precisa ser feito. Porque vocês que estão aqui, a gente não pode marcar a comissão, a gente não é deputado. A gente não tem a caneta na mão. Fica fazendo tweet, levantando hashtag, a gente pode fazer. A gente pode fazer. Comissão, não. Tá lá, não. A imprensa não quer entrevistar a gente para dar a nossa versão dos fatos. Mas a imprensa daria espaço para a classe política tentar, ainda que com o viés da imprensa, mas um espaço mínimo para a classe política falar. E vocês estão vendo a tentativa da imprensa desde o primeiro dia de instrumentalizar a crise. Vocês que assistem com mais frequência, uma parte do tempo, mostrando, ó, olha como estão usando o caso para isolar o Eduardo, atacar o Jair, sabe? Tirar ganhos para 2026. Aí agora o tempo tá passando e vai ficando cansado, tem que ficar reinventando a roda. Aí eles sempre postando outras coisas. E aí começa a tratar um pouco mais da crise nesse momento. O Estadão já tá culpando o Lula, que fingiu não ver no primeiro momento. Então é importante, gente, disputar este espaço. A imprensa precisa de matérias. E hoje grande parte mesmo dos veículos, com exceção da Globo, porque tem dinheiro infinito, da Folha do Estadão, não sei nem sei se eu posso colocar a Folha do Estadão, Globo com certeza. Mas tirando isso, todos os veículos hoje de imprensa eles têm essa necessidade de cliques. Eles têm essa necessidade de cliques para conseguir que seja ali na própria propaganda lá do Google que vai, como anunciantes. Tem competição interna. Tem competição interna. Eu tava aqui pensando se eu podia dar um exemplo e citar nominalmente um jornal que eu sei que tem, inclusive, briga entre colunistas. Tem competição interna. Tem competição interna de falar, ó, a minha matéria é a mais lida de todas. Tem competição interna. Isso é critério de desempenho dentro da firma. Você tem que conseguir clique.
Tem jornal desse que a gente traz direto em vídeo, que tem regras de que nenhum título pode ter mais de 70 caracteres, porque você já tá pensando, inclusive, no CEO do Google, na hora de você postar a notícia no Google, ela ganha destaque no buscador. Como é que eu sei disso? Porque eu vou atrás, assim como eu sei que o editorial do Estadão é feito por 9 pessoas. Só que você vai entendendo os pormenores. Não vou lá com o jornal, né? Fica aqui, né? Pensando aqui, na minha cabeça eu não consigo calcular as variáveis e a resposta foi: passa só a informação, não conta o santo não. Aí trazer mais exemplos sobre narrativas. Vamos começar pela direita mesmo, Revista Oeste. Manifestantes fazem caminhada pela liberdade em Brasília. Bem direto ao ponto, bem factual. Manifestantes, sim. E eu acho que é uma caminhada pela liberdade. Até o nome da caminhada foi pela liberdade. Eu acho que foi bem justo essa manchete. Aí você sai da direita e começa a entrar no consórcio. Você começa a entrar no consórcio. Aí você olha para o Metrópolis. Direita, sim, direita, olha só, não é extrema direita, é só direita. Então, direita faz ato em Brasília após a operação da PF contra Bolsonaro, sim, é um fato. O ato acontece após Bolsonaro ser alvo da PF de medidas restritivas impostas pelo Supremo. Beleza. Fato. Só fatos. Não tem nada aqui que eu acho que eu possa reclamar. Nada que eu possa jogar pedras. Colocou lá umas fotos, pô, bonitinho assim, o pessoal, tudo mais. Aí agora vamos puxando mais pra esquerda. Bolsonaristas fazem ato pró-Trump. Esse ato foi pró-Trump. A Revista Oeste fala que foi pela liberdade. O Metrópolis não fala para que foi o ato. Não fala se foi pela liberdade, foi pelo Trump. Não, foi que teve um ato, aconteceu depois disso. O Metrópolis foi bem direto ao ponto. Ato que percorreu parte do eixão da Asa Sul, região central da capital federal, foi organizado por políticos de direita, como por exemplo a Bia Kicis. Por que eu destaquei este parágrafo? Você vai no Twitter da Bia Kicis, ela realmente organizou. A Bia Kicis convoca o ato desde o dia 19, caminhada pela liberdade. Aí você volta, né? Pô, realmente, né? Caminhada pela liberdade. É exatamente isso. Revista Oeste, parabéns. Metrópolis, parabéns. Brasília vai caminhar pela liberdade, pela democracia e pela verdade. É o povo nas ruas junto com Bolsonaro. Vem cá, gente. É um ato pró-Trump ou é um ato pró-liberdade? É um ato pró-Trump ou um ato pró-Bolsonaro? Vocês conseguem entender como é a manipulação? Vocês conseguem entender? Que é pra dar ideia de que, olha lá os capachos, olha lá os vassalos, olha lá. Você vai lá no ato, tá todo mundo de azul, vermelho e branco. As cores da bandeira dos Estados Unidos. O ato foi pelo Trump. Todo mundo com boné do MAGA. Aí você olha as fotos. Olha o infiltrado aqui, ó. Olha a petista, ó. Não, se bem que o boné é rosa, viu? Eita, minha tia, quase a senhora foi pega, viu? Boné rosa, tudo bem, passou. É boné de menina. Tem condição, gente. Isso é imprensa, é as narrativas. Aí a gente volta lá atrás, que dia ChatGPT nas super ditaduras modernas. A mídia muitas vezes é utilizada para fazer propaganda. Propaganda, manipulação de fatos. Aí falando mais de propaganda. De Suzane von Richthofen a Dirceu. Veja nomes que, tal qual Bolsonaro, tiveram de usar tornozeleira. Você vê a tentativa de igualar Bolsonaro ao Dirceu e a Suzane? O que é que ambos fizeram, né? Assim, na boa, Dirceu... por pior que o PT fez, a Suzane, ela realmente rompeu todos os limites, né? Porque aí foi contra o pai, contra a mãe. Realmente, ela é, assim, não dá. É um dos casos mais macabros da história do Brasil. Isso é imprensa. Isso é imprensa. Por isso que você tem que gerar o fato político para ter notícia, para você poder combater, né? Você poder competir com isso daqui que sai no consórcio. Aí, olha isso aqui. O flautista de Genebra, que há muito tempo está em Nova York. Curioso isso, né? Ele é rico. Rapaz, eu queria saber como é que o cara consegue se manter em Nova York e Genebra ao mesmo tempo. Porque Genebra, ele não entregou o apartamento dele. Não é possível. Ele tem que voltar lá direto. Ele consegue se bancar em 2 das cidades mais caras do planeta. Ah, o Jamilzão é demais.
Em 6 meses, Trump abalou a democracia e desfez mito americano. Você vê que ele começa a levantar a narrativa, né? Não, abalou a democracia, desfez os mitos americanos, Estados Unidos não é mais o mesmo. Estados Unidos não é mais o mesmo. Aí vem a Globo, um dia depois. Alvo de Trump, Brasil engrossa a lista de países nos quais a imagem dos Estados Unidos derreteu após ações do presidente americano. Fica parecendo até com a narrativa, né? Um gabinete do ódio, tipo gabinete do ódio, né? Um dá o tom, toca o apito e todos saem repetindo a mesma ladainha. Tipo Samuel Pessoa. Não, agora os Estados Unidos está sendo visto como economia emergente. Será que essas coisas são aleatórias? Será? Deve ser, né? Com certeza. Com certeza. A imprensa inteira está errando. É um erro que se propaga por toda a imprensa por pura coincidência. Por pura coincidência. Simplesmente pura coincidência. Errados são os bolsonaristas. Aí olha isso daqui. Apuração de Ana Flor. Apuração. A gente tá sabendo com quem que ela apurou, né? Pessoas próximas a Bolsonaro. Sendo que, assim, quem são essas pessoas próximas a Bolsonaro no primeiro momento, né? Mas tudo bem. Afirmam que o canal direto com a Casa Branca não é Eduardo Bolsonaro, mas sim Paulo Figueiredo. Pronto. Desde o início da crise, desde o início do exílio do Eduardo, já saíram notícias na imprensa falando que a ordem do PT é tirar os méritos do Eduardo. Desde o início da confusão. Desde o início do exílio. Olha, não pode dar os créditos, não pode dar os créditos. Deixa eu ver se eu acho aqui fácil. Foi maio ou foi abril que Eduardo realmente vai de vez? Ou foi março? Tô com dúvida agora. Deixa eu abrir aqui abril e maio. Só olhar o índice rápido. Acho que foi março, viu? Acho que nem foi coisa. Deixa eu ver qual é a capa de março. Pela capa eu tô achando que foi março. Deixa eu dar uma olhada. Eduardo sem passaporte. Eduardo exilado. Será que tá por aqui já? Deixa eu ver. Filho de Eduardo. Faz um lugar seguro. Deputado do PT pedem. Eu lembro que saiu algumas notícias na época. Que era pra não falar do Eduardo. Colocá-lo em silêncio. Ida de Eduardo para os Estados Unidos é inócua, diz Marcos Pereira. Fala, não vai acontecer nada contra ele. Não é nada, realmente. Nada, rapaz. Não vai acontecer nada. Beleza. Eu acho que não foi nesse mês aqui ainda não. Aqui foi só a cena do Eduardo. Acho que foi no... Deixa eu ver. Aí quando a gente vai para abril. O que aconteceu em abril? Deixa eu ver. Vamos lembrar. Deixa eu ver se tem um só de Eduardo. Talhaferro, Economist, a extradição do Oswaldo, intimação da UTI, do INSS. Vamos ver pra cá. Um processo teatral. Aqui, Eduardo. Sanções deixam de ser piada. Acho que foi aqui, viu? Que começa. Aqui é o chefe de sanções, governo Trump. Representante de gestão Trump. Conversa contra a prioridade. Eduardo diz que só retorna, blá blá. Possibilidade de sanção. Aí tem que assumir mais ou menos. A ordem era não falar do Eduardo. Sanção inadmissível. Ministro Lula reage. PT se manifesta. Porque a punição é questão de tempo. O Planalto. E você vê, né? Olha a quantidade de notícia da época, né? Isso em maio. E ninguém falou nada. Ninguém foi lá tentar resolver. Ninguém foi tentar resolver. Caiu a ficha em Brasília. Será que caiu a ficha? Será? 24 de maio, né? Caiu a ficha. Tá bom. Caiu a ficha. Conversa de Lula, que embaixadora. Lula, coordenação do Itamaraty. Que curioso, né? Realmente, manter o ministro informado. E aí, Lula?
E aí, Lula? E aí, Paiu? Como é que tá? Acende coisa. Foi o que aconteceu, viu? Olha a quantidade de notícias da época. O governo analisa sanções. O governo abre em linha direta sobre sanção. A carta. Ah, sim, ainda tem isso. O governo confirma ter recebido uma carta. A carta do ministro. Eduardo entra na mira. Pá, beleza. Inquérito. Pá. Chama atenção à procuradoria. Tem um que fala especificamente do PT. Deixa eu ver. Ministro não conta. Nasce uma liderança. Eu acho que tá por aqui, viu? Agora eu tô achando que tá por aqui. Ah, isso mesmo. Pronto. Olha o Space Liberdade. Lembra do Spaces tentando minimizar as coisas que o governo Trump anunciou? E foi isso daqui, ó. Anúncio de uma política de restrição de vistos direcionada a estrangeiros que censuram americanos. Marco Rubio, dia 28. Olha o Space Liberdade do Kevin, né? O difamadorzinho do Twitter, hein, Kevin? Kevin tava aloprando nas últimas horas no Twitter, atacando todo mundo, atacando Paulo Figueiredo, Eduardo, falando que quem tá fora do país não deve poder falar nada. Me dói saber que tem políticos que estão apoiando aí o Space Liberdade. Parece que o apoio não é só apoio moral, não, viu? Ó, vocês aí, viu, com o Space Liberdade. Ai, ai, ai. Aí vai Eduardo, entre campo. Putz, não tá por aqui, velho. Eu vou dar um Google só pra ver. Da forma foi bom relembrar essas coisas. Ordem do PT é não falar de Eduardo. Ordem do PT é não falar de Eduardo. Vê. Eu teria que procurar com mais calma. Mas enfim. Saiu a matéria na época. Muito se comentou na época. Agora tu vai ter que procurar, talvez seja até antes. Que era pra não dar nenhum tipo de mérito pra Eduardo Bolsonaro. Tentar abafar a figura dele. E lá tá a Ana Flor com essa mesma narrativa. Não, Eduardo não fez nada. Eduardo é inútil. Eduardo é um inútil. Eduardo é um inútil. Aí o Paulo Figueiredo diz, né? Rapaz, vocês devem estar loucos, né? É tanto desespero pra não dar o crédito ao Eduardo que agora eu sou o cara. Desculpe-me, aqui é um time. Jogamos juntos. Não, Eduardo não conhece ninguém. Não conhece ninguém. Aí, veja só. Essa matéria aqui não é birra, não. E vai fazer sentido pra vocês lá na frente. Então, engole aí o choro e aguenta 5 minutos aí. Tarcísio, Zema, Ratinho Júnior, Cláudio Castro e Jorginho Melo completam 24 horas em silêncio sobre sanção dos Estados Unidos ao ministro. Procurados nestes sábados, as assessorias dos governadores todos, mais Wilson Lima lá do União Brasil, eles não responderam? E aí? Fala aí sobre Eduardo. Não responderam? Ou disseram que não há previsão para manifestação sobre o tema? Não responderam. É melhor, né? Submergir, ficar de boa. Não comprar briga com ninguém, né? Assim é fácil demais. Com exceção de Ratinho, todos os outros criticaram publicações, né? Pelo menos o que aconteceu com Bolsonaro. Daquele jeito. Parte dos governadores aliados de Bolsonaro busca aproveitar o expo eleitoral do presidente. O Caiado disse que vai se posicionar sobre o que chamou de crise política quando retornar ao Brasil na próxima terça. Não falou, mas vai falar. Mas mesmo assim, né? Ele vai se posicionar, mas acho que ele já se posicionou mais ou menos. O posicionamento do Caiado é esse aqui, ó. Vamos ver o posicionamento do Caiado. Os últimos acontecimentos envolvendo o Brasil e Estados Unidos mostram um sério agravamento na crise com reflexos na vida de trabalhadores e empresas. As soluções para os desafios do Brasil não virão de fora para dentro. Precisamos reagir com firmeza e responsabilidade. Como o governo federal não esboça nenhuma ação, como governador de Goiás, determinei a abertura de uma linha de crédito com taxas inferiores às de mercado e a criação de um grupo de trabalho com representantes do governo e da iniciativa privada para avaliação de medidas adicionais que possam proteger a economia goiana. O objetivo é não deixar desempregar nenhum trabalhador ou fechar qualquer empresa que possa ser penalizada com as medidas anunciadas pelos Estados Unidos e também construir alternativas para enfrentar e superar a crise econômica que se anuncia. O
momento é de pensar nas pessoas, cuidar das famílias e preservar empregos. Sobre a crise política, siga os ensinamentos de Carlos Lacerda, de que não se comenta estando fora do país. Na terça-feira, retorno do Japão, onde estou em missão oficial e me posicionarei. Qual a necessidade de falar isso, né? Esse final. Seguindo Carlos Lacerda. Citar um golpista, né, pra falar sobre isso. Você vê, ó, a burrice. Esse aqui, pra mim, é um vídeo burro do início até o fim. Você vê como esse povo é descolado da realidade. Se Caiado tivesse feito esse mesmo vídeo, sem falar essa baboseira de Lacerda no final, e sem vir com esse papo de a solução não vem de fora pra dentro. Se ele não falasse só essa parte, falasse do Lula, como ele falou, falasse do que ele tá fazendo, do crédito que ele tá abrindo, ajudando o empresariado, ninguém ia reclamar dele. Ele conseguiu incomodar a direita e todo mundo que não gosta de Lacerda. E a esquerda já não gosta dele. Assim, a burrice dos nossos políticos é assustadora. Assustadora. Tô te dando aqui uma dica de graça, Caiado, sabe? Cara, é tão fácil às vezes, sabe? Você falar, você esconde pra você umas coisinhas, pô. Sabe? Dificulte que as pessoas descubram, né? Como você realmente pensa, quão limitado às vezes você realmente é. Ah, chega a dói. Mas vamos lá. Enquanto os governadores não podem falar nada, a esquerda fala tudo. O Petro, Gustavo Petro, presidente da colônia, né? Da Colômbia, tá falando ali, ó. Vou trazer a tradução. Apoio totalmente o STF. O fascismo precisa ser combatido porque não é ideologia, mas um crime contra a humanidade. Espero que seus cúmplices reflitam sobre isso. Você tá vendo? Os governadores não podem abrir a boca, mas a esquerda abre a boca. A esquerda abre a boca. A esquerda abre a boca, sem medo de nada. Aí a Haddad diz, né? O Petro, o apoio de um cara, um termo muito pesado, né? Um cara que tira a vida de aluguel, da turma aí que vende substâncias ilícitas para o judiciário, diz muito sobre o nível de tragédia institucional que meu país está vivenciando. Você sabe que não houve tentativa de golpe e que essa perseguição faz parte de um plano coordenado da esquerda latino-americana. Silenciar conservadores, prender líderes da oposição, transformar o judiciário em uma ferramenta política, exatamente como fazem em Cuba, Nicarágua, Venezuela, ditaduras que você também apoia. No Brasil, o judiciário, enfim, vai falando um monte de coisa lá, né, do Petro. Vai falando um monte de coisa. Os governadores democráticos que querem herdar o espólio de Bolsonaro não abrem a boca. Eles não abrem a boca. Eles não abrem a boca. É momento de união, né, gente? Eu me pergunto, vai. Vocês aí que ficam naquela do... Quando é que os petistas vão acordar? Parece que são cegos. Como é que o povo não acorda pro que tá acontecendo no Brasil? E vocês acordam? Os governadores democráticos? Vocês acordam para alguns parlamentares da direita? Vocês acordam para algumas figuras de influência na direita? Antes de apontar o dedo pro petista, antes de apontar o dedo pro povão, que você cobra que acorde pro que tá acontecendo pro Brasil, acorde você pro que tá acontecendo na direita. Acorde você primeiro, sabe? Antes de apontar o dedo pro coleguinha. Esse papo aí da União da Direita é o maior engodo da história e vocês aí estão nele presos há anos. Ah, Jesus. Você vê, ó. O Matteo Salvini, liderança. É isso aqui, o liderança da direita italiana. O próprio Eduardo Bolsonaro compartilhou ele, agradeceu. O Flávio Bolsonaro também compartilhou. O Carlos Bolsonaro também falou, agradeceu. Ele tá ali, ó. Bolsonaro em prisão domiciliar, Le Pen condenada, eleições romenas fraudadas, Orbán chantageado e o principal partido político da Alemanha praticamente proibido, é a AfD. Parece que há uma clara orquestração ao estilo de Soros. Eu não ficaria surpreso se houvesse um complô por trás do ataque judicial contra todas as forças detestadas pelas finanças internacionais. Nossos amigos liberais odeiam os conservadores. De qualquer forma, não nos assustemos. Você consegue ver um único governador democrático da direita brasileira falando algo assim? Único. Me fala aí. Os fiéis a Bolsonaro, vá.
Eu tomei tanto repui tanta gente. Ai, mas no Brasil, não sei o quê. Ah lá, ó. Ah, mas no Brasil se falar... Vai lá, o Van Garten falou, deu em na imprensa. O Van Garten, assim, ele vai entender o que eu tô falando. O Van Garten, que tipo assim, é um bosta, é um nada. Ele tem mandato? Ele é um grande empresário? Ele é alguma coisa? Não. Não. Mas usa a imprensa. Tá ali, ó. Imagina um governador abrindo a boca. O governador não abrir a boca já foi notícia. Imagina se os governadores abrissem a boca. Van Garten reclama da agressão do ministro contra Bolsonaro. Aí tá ali, ó. Van Garten, chefe da SECOM, avalia como agressão a agressão do ministro que obriga Bolsonaro a cumprir recolhimento domiciliar em tempo integral nos finais de semana e feriados. É uma baita injustiça do ministro, proibir o presidente de sair de casa nos fins de semana, isso quebra a rotina dele, atinge seu lado psicológico. É mais uma agressão, como são as proibições do Bolsonaro de se comunicar com o filho e não poder postar em redes sociais. Ah, mas o Van Garten, que é um nada. Imagine se as estrelas abrissem a boca. Mas eu te falei lá atrás, eu já passei até os 5 minutos que eu te pedi, né? Mas tu vai entender que não era birra. Você vai entender que não era birra. Eu pedi pro ChatGPT colocar em tópicos. Eu não quis fazer a lista por mim mesmo, até pra ficar mais fácil, não esquecer nada. Eu falei, ChatGPT, me dá em tópico aí, irmão. Por favor. Uma explicação. Por quê? Todo parlamentar, todo político de direita devia estar falando sobre ele. Ele quem? Isso aí, você vê. Eu fiz uma pergunta genérica. Eu fiz pro ChatGPT uma pergunta genérica. Veja se isso daqui se aplica ao Eduardo Bolsonaro e o que estão sendo feito contra o Jair. Por que todo parlamentar de direita deve falar sobre ele? Primeiro, por coerência ideológica. Quem se diz de direita tem o dever moral e político de apoiar projetos alinhados aos valores conservadores e liberais, principalmente quando são sufocados pelo sistema. Você vê, né? O ChatGPT ainda botou conservadores e liberais, porque eu não falei de ninguém específico. O silêncio diante um colega que está lutando pelos mesmos princípios revela covardia ou conveniência. 2. Dever de representação. Parlamentares são eleitos para representar o povo, não seus próprios interesses ou os interesses do sistema. Ignorar um deputado que está sendo silenciado é trair o eleitorado de direita, que confiou no discurso de mudança. 3º, o fortalecimento da agenda conservadora. Cada parlamentar que fala ou apoia aumenta o alcance e a legitimidade da pauta que está sendo abafada. O silêncio contribui para enfraquecer o campo da direita, dividindo o movimento e beneficiando a esquerda e o centrão. 4. Responsabilidade frente ao sistema. O parlamentar silenciado é alvo justamente porque está incomodando o sistema. Ignorar essa luta significa ser cúmplice, mesmo que por omissão, da manutenção da velha política. Quebra do cerco midiático. Parlamentares têm alcance nas redes sociais, nos plenários, nas bases sociais. O que eles falam virou notícia. Usar essas plataformas para dar visibilidade a quem está sendo silenciado é ato de resistência contra a imprensa militante. Obrigações estratégicas. Se a direita quer ter uma liderança forte nas próximas eleições, precisa consolidar esse nome desde já. Quem não ajuda a construir essa liderança está na prática favorecendo a esquerda ou o centrão. Proteção pessoal e coletiva. Defender esse parlamentar agora é também um ato de autoproteção. Se o sistema elimina a liderança hoje, amanhã pode silenciar qualquer outro. A solidariedade entre parlamentares de direita fortalece o grupo frente aos ataques institucionais. 8. Desmascaramento dos falsos aliados. Quem se cala ou ataca o deputado está revelando como falso aliado ou agente filtrado da velha política. O apoio explícito ajuda o eleitorado a distinguir quem é direita autêntica e quem apenas ocupa espaço de direita. Responsabilidade histórica. Estamos diante de uma janela histórica. Ignorar a luta desse parlamentar é se omitir no momento decisivo para o Brasil. Parlamentares que optarem pelo silêncio serão lembrados como cúmplices da perpetuação do sistema. Compromisso com a verdade. O parlamentar em questão está sendo silenciado não por incompetência ou corrupção, mas porque diz a verdade que o sistema não quer que o povo saiba. Quem acredita no valor da verdade, como pilar da política, tem a obrigação moral de se posicionar publicamente.
Mas ChatGPT, existe algum cenário, né, onde algum parlamentar que se diz aliado pode não comentar sobre essa questão? Ou quem se cala está com certeza jogando contra? Ele fala, sim, pô, existem cenários, né, onde o parlamentar que se diz aliado pode estar em silêncio sem necessariamente ser um traidor. Mas esses casos são mais raros. A seguir apresento duas visões, quando o silêncio pode ser justificado e quando na prática significa jogar contra. Primeiro, ameaças ou pressões de bastidores. O parlamentar está sendo ameaçado diretamente pelo partido, judiciário, imprensa ou por chantagens pessoais e acredita que ao se manifestar colocaria sua carreira ou segurança em risco imediato. Mesmo assim, isso revela fragilidade. Não necessariamente má fé, só aquela regada. 2. Falta de informação real. Em cenários mais raros, alguns parlamentares podem não estar plenamente informados sobre o que está acontecendo nos bastidores do caso, devido ao cerco midiático interno. Se for o caso, o silêncio seria mais resultado de alienação ou desinformação. O que eu não acho que é o caso em relação ao Eduardo, né? Eu não acho que tem ninguém que não saiba o que está acontecendo. Estratégia tática. Pode existir um cálculo estratégico onde o parlamentar prefira agir sem se expor diretamente, trabalhando nos bastidores para não atrair ataques ao aliado a si mesmo. Não acho que se aplique ao caso do Eduardo. Esse cenário é legítimo, mas exige posteriormente ações concretas, pois quem trabalha só nos bastidores e nunca aparece não contribui com o combate público da narrativa. E tem gente que é muito boa, né? Engajamento, de vídeos. Orientação partidária estrita. Em partidos com muitos colaboradores, um parlamentar pode estar sendo impedido de se posicionar publicamente sob risco de sanções internas. Pode até acontecer com o Duda Lima, mas tem gente que é bem queridinho pelo Duda Lima. Mas na prática, quem se cala está facilitando o inimigo. Na prática, seja por bem, por mal, por má fé ou não, está ajudando o inimigo. Mesmo admitindo esses cenários, o silêncio público continua favorecendo o sistema. Em política, comunicação é ação. Se o povo não sabe o que está acontecendo, o inimigo já venceu metade da batalha. Parlamentares têm o dever institucional de romper o silêncio e orientar suas bases, seja por discursos públicos, redes sociais ou declarações formais. Conclusão prática. Quem se cala, em definitivo, joga contra. O silêncio pode até ser tolerável em momentos específicos, mas prolongado ou constante significa conivência, medo acima do compromisso com o povo, interesse em manter o sistema como está ou, no mínimo, fraqueza moral. Tem gente que, desde que Eduardo foi capa da Veja, não cita o nome do Eduardo. Não cita o nome do Eduardo. Fala até da ação, sem citar o Eduardo. Mas eu não vou falar quem é. Porque se tu não sabe quem é, tu não pode nem cobrar do petista que o petista acorde. Porque se tu não sabe quem é, eu não posso... e quem são? Quem é não, porque quem é uma pessoa só. Quem são? Se tu não sabe quem são, tu não tem o direito de cobrar que o petista acorde, porque tu tá dormindo sobre a grande direita brasileira. Então assim, antes de tu cobrar o petista, se cobre. Se você não sabe quem são os aliados que estão quietos, você não pode cobrar que o povo acorde por que tá acontecendo, né? A gente tem que olhar no espelho primeiro. Não é assim que funciona? Quando você aponta pra alguém, tem 3 dedos apontados pra você. Vou ter que tomar cafeína, irmão. Tô ligeiro agora. Acabou o sono. Acabou o sono do final do dia que eu já tava assim, ó, baqueando. Porque quando eu terminar de gravar o vídeo, meu dia começa cedo. Acontece todo dia. Quando eu termino de gravar, já é 9h15 da noite. Eu já tô assim, né? Aí, a energia agora tá lá em cima. Tá lá em cima, a gente vai virando dia após dia agora. Ah, meu Deus. Olha essa nota. Em meia rusga com Tarcísio, Eduardo ignorou várias ligações de Bolsonaro. Aí, olha a construção verbal, ó. Mais tarde, diz que Eduardo não atendeu as ligações do Jair, né? Aí mais tarde, Eduardo cedeu e topou falar com o governador de São Paulo. Vem cá. O que aconteceu, na verdade, o Paulo Figueiredo explicou. O Paulo Figueiredo teve a ideia, o Paulo Figueiredo fez a intermediação e falou. Inclusive, eu fui checar com pessoas aí que eu conheço para realmente ter certeza disso. E foi isso mesmo que aconteceu. Então, assim, qual é o interesse do Lauro Jardim não falar a verdade? Minar o Eduardo Bolsonaro. E isso daqui não é algo aleatório. A gente viu vários ao longo do final de semana e eu trago uns exemplos, ó. Eduardo Bolsonaro acabou. Lauro Jardim. Dirigente do PL. Duda Lima, né? Eduardo acabou. Ele quer se candidatar de qualquer maneira, mas ninguém no partido quer candidato. Ninguém no partido. Cadê? Eu queria muito ver alguns deputados do partido falar, não, nós queremos o Eduardo. Ninguém vai falar, né? O próprio Paulo Figueiredo compartilha essa nota, ó.
Momento delírio de notinhas plantadas, né? Mais um é tudo da Lima. Eduardo se torna tóxico na política com atos nos Estados Unidos e ações a seu favor vão à gaveta. Há um temor de se associar ao Eduardo Bolsonaro. Então, assim, existe um movimento orquestrado pela imprensa para afastar o Eduardo. Eu tô falando pra você fazer o julgamento aí. Você acha que o Eduardo tem que ser escanteado ou não? É por você. Às vezes você acha que sim. Essa daqui é mais longa, eu falo com calma. É pra mostrar quão podre é a Faria Lima diante de tudo que tá acontecendo neste país. Né? Pra eles, se tem dinheiro no bolso, tá bom. Mas enfim. Reflete sobre a vida. Ontem eu tava conversando com a senhora. Ela falando, eu tenho 71 anos. Eu nunca vi algo tão caótico como tá. E ela sentou a língua em um monte de gente. Aí eu falei, minha tia, a senhora tá aqui no Twitter. Tá rolando no Twitter. Vai lá no Instagram agora e começa a ler os comentários. É desesperador. É desesperador. O Instagram é o mundo perfeito. É o mundo é o mundo dos ursinhos carinhosos. Todo mundo é gente boa, todo mundo é bonito, só coisas bacanas, só comentários elogiosos, porque um tá se elogiando o outro. Eu olho assim e falo, meu Deus, tu vai pro Twitter, é o pau comendo, é a galera mostrando hipocrisia, dedo na cara, dedo no olho. Eita, é lá que é bom, velho. Não consigo. O Instagram realmente é um mundo de muita aparência, viu? Não dá pra mim, não. Não dá pra mim. Eu prefiro estar lá, no meio da confusão. Mas é isso, né? O que tinha pra falar, eu falei. O que tinha pra falar, eu falei. Fica aí de reflexão pro dia de hoje. E vamos ver como é que vai ser essa semana, viu? Pessoal, aí, essa semana aí tem tudo pra ser caótica. Esta semana tem tudo para ser caótica. Vamos ver como é que vai ser, viu? E tinha muito mais assuntos que aconteceram também ao longo do final de semana, as coisas que aconteceram ontem. Tem um caso, gente, que eu quero muito tratar ele em vídeo, que envolve o MBL, que não é besteira, e é um caso que ele não vai sair na imprensa e que eu acho que ele tem uma importância, assim, ímpar. Foi um menino aí que foi perseguido pelo MBL, contando, assim, umas coisas que realmente são, assim, assustadoras. Tem mais de 2 milhões de visualizações no Twitter me explicando, até os impactos na família dele. Ver se eu trago em vídeo também, enfim, tem muita coisa. Vamos ver aí, né, se o tarifaço e a crise abre espaço na agenda em algum momento. Se não, vai parar no ar de qualquer forma. Mas por hoje é isso. Siga meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais. Passamento do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro, né? kimpai.com.br. Tudo isso aqui está sendo registrado lá, inclusive as reflexões. Por hora é isso. Vejo vocês amanhã. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!